feliz sábado a todos. Sejam muito bem-vindos à Igreja Adventista Central de São Paulo. Que você possa se sentir em casa, que você se sinta bem nesse ambiente, que você possa louvar a Deus e encontrar um momento de adoração aqui. Essa semana todos viram nos noticiários aquele problema que rolou no Rio de Janeiro. E a realidade é que é um problema difícil de lidar. Num dos vídeos que eu assisti, eu vi uma mãe ali chorando. E não tem como a gente, nesse momento, não orar pelo Brasil. Nós precisamos orar pelo Brasil. Precisamos orar mais por nossas políticas. Precisamos pedir para que Deus abençoe as famílias que perderam seus entes queridos. E precisamos nos apegar ao que diz na palavra de Deus. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem me recearei? Ou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Tem mais um que diz: o Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus deixou na Bíblia vários versos que a gente pode se apegar na segurança dele. E tem uma segurança que você precisa ter no seu coração: a segurança de que Ele já te salvou, a graça dele te basta. E eu espero que você possa descansar na graça dele, sabendo que você é salvo em Cristo Jesus. Vamos começar o nosso momento de louvor. Eu queria convidar você a ficar em pé, para que a gente possa cantar juntos Bendita Segurança. Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus. Ele me leva à glória do céu. Seu grande amor, me regozijo, meu Salvador, esperançoso, eu vivo na luz. Quanta bondade, tem meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor.
mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, não, 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 não há nada, nada. Pode cantar, gente. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada, não, não, nada, nada melhor. Você crê nisso? Cante com fé. Não há nada, nada, tu és tudo que eu preciso, nada melhor, não, nada melhor que meu Deus. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Aleluia. Nós acabamos de cantar que nós temos um Deus que torna o luto em festa. Tem noção dessa frase? Como que a gente consegue conceber que num luto possa existir alguma festa?
Nós vamos orar neste momento. E a semana passada, no domingo, a gente esteve no sepultamento do pai de um amigo nosso. E ele estava já internado, mas já estava se recuperando. Então foi uma morte que ninguém esperava. Simplesmente aconteceu. Porque deveria ter acontecido. A gente não sabe alguns planos que acontecem nessa terra. Mas uma coisa que me chamou a atenção lá no velório, a gente tem costumeiramente os cultos. E tinha um amigo do meu amigo que perdeu o pai. E ele chegou assim, o pastor começou a falar. Ele, não quero ouvir o pastor falando. Eu não quero ouvir o pastor falando. Gente, a gente tem que cantar. Cara, a gente tem que cantar. O seu pai, ele era um pai de alegria. Ele foi um cara que levou Deus para todas as pessoas. Hoje é um dia de festa. A gente tem que estar feliz porque hoje ele descansou no Senhor. E ali eu me lembrei o que é um luto sendo tornado em festa. E eu sei que a gente vive dias de medo, a gente vive dias de angústias, de incertezas. Mas na Bíblia existe um verso que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Repitam: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você não acredita nisso? Olhe para a pessoa do seu lado e diga para essa pessoa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a gente diz isso, a gente se recorda de um fato simples, mas que muda completamente a nossa visão da vida. Não é sobre agradecer pelas coisas ruins, pelos problemas. É sobre sermos gratos por termos um Deus que no meio do luto, no meio das dificuldades, incertezas, problemas e tragédias, nós temos um Deus que Ele é soberano sobre todas as coisas. E por esse momento, por esse motivo, eu posso louvar. E eu posso fazer de um momento de morte, vida e adoração. Porque eu sei que chegará o dia em que Ele voltará nas nuvens dos céus. E todos os olhos o verão. Todos. E é por isso que nós vivemos. É por isso que nós celebramos. Eu queria que você neste momento desse a mão para a pessoa que está do seu lado. Como um sinal de que sim, estamos juntos nos preparando para esse dia. E que você sinta no toque dessa mão que está aí te segurando, que Jesus está com você. Jesus está te conduzindo. E um dos objetivos dele ter te trago aqui nessa manhã não foi só para você ver um louvor legal, uma palavra bonita, mas é para você sair daqui com o coração renovado na esperança de Jesus, porque Ele está cuidando de você. E por esse motivo você só precisa agradecer, louvar e adorar. E é por isso que eu queria finalizar antes de orarmos. Quando a gente canta assim: não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor. E no dia que você sentir o calor, o seu coração queimando e sentindo ali a glória da presença do Espírito Santo, você vai entender que realmente não existe nada melhor. Se você já viveu isso, se você já teve neste momento de profundidade com o Espírito Santo, ao cantar isso, relembre, peça para que Ele se manifeste em você e através de você neste momento. Se você nunca sentiu isso e você está aqui, que glória, que Jesus, o que ela está falando? Enquanto você canta, você vai declarar através dessa canção que Ele há de se manifestar no teu coração, na tua vida e também através das tuas dificuldades. Então cante comigo mais uma vez. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Querido Deus Pai, essa igreja hoje canta, essa igreja declara que não existe nada melhor do que estar perto de Ti. Não existe nada melhor do que sentir a Sua presença sendo manifestada nessa casa, neste lugar, Senhor. Nessa manhã a gente quer colocar aqui no Teu altar
todos nós que entramos nessa porta aqui para dentro com o fardo, o Senhor está dizendo hoje: lance sobre mim todo o seu peso, porque eu vou aliviar o seu fardo. Não é você, sou eu. E nessa manhã nós colocamos os nossos fardos, os nossos desânimos, a nossa vaidade, o nosso ego, a nossa idolatria, os nossos pecados, Senhor, e depositamos eles no Teu altar, para que eles sejam transformados em adoração a Ti, Senhor. Nós lançamos fora nessa manhã o medo que tem nos afastado de estar na Tua presença, Senhor. E que nós possamos sair daqui glorificando a Ti, independente se já temos o sim, porque muitas vezes o não também será uma prova do Teu amor por nós. Então nós queremos Te dizer que nós confiamos em Ti, confiamos nos Seus planos para cada um que está aqui. Mas não permita, Pai, eu te peço por favor, não permita que ninguém que está aqui dentro, neste lugar, ouvindo e participando dessa oração, saia daqui sem sentir a chama da presença do Teu Espírito, Senhor. Nós invocamos isso porque é através da chama do Teu Espírito no nosso coração que nós teremos autoridade e coragem para viver e para testemunhar tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós e para essa igreja, Senhor. Cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A igreja pode se assentar. Bom dia, feliz sábado. Bom dia não, boa tarde, né? Eu gostaria de convidar a todos para acompanharem a leitura de 2 Coríntios, no capítulo 8, que diz assim, Paulo dizendo, né? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. A igreja da Macedônia era formada por pessoas muito pobres. E por que Paulo estava dizendo isso? Ele estava muito feliz porque ele disse porque no meio de muita prova de tribulação, as pessoas da igreja da Macedônia manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor. Quando eu estava meditando sobre esse texto e parei para pensar, o que Paulo diz aqui, que eles juntaram a sua profunda tristeza, que superabundou em grande riqueza da sua generosidade. E então eu fui procurar o significado de generosidade. E eu encontrei vários significados, dentre eles a palavra desinteresse. Generosidade é o desinteresse, é um ato feito por bondade, pelo prazer de dar, focando no bem-estar de quem recebe. Outro significado, abundância, significa doar sempre que possível, não necessariamente grandes quantidades, mas com a disposição de compartilhar. Outro significado, empatia, que envolve a sensibilidade para reconhecer a necessidade do outro e agir para beneficiá-lo. São tantos os significados, mas em essência, a generosidade é um reflexo da bondade, liberalidade, magnanimidade, que enriquece as relações e o sentido de propósito. Mas o que Paulo fala aqui, que o deixou bastante feliz,
que o povo da Macedônia, mesmo com a sua pobreza, eles se reuniram, se uniram para doar tudo que eles podiam doar em generosidade. Mas e por que eles se tornaram tão generosos se eles tinham tão pouco? Porque eles se doaram primeiro a Deus. E quando a gente se entrega primeiro a Deus, nada mais importa. Como a gente acabou de cantar, não há nada melhor que o meu Deus, que o nosso Deus. E quando a gente se entrega, a gente se esvazia. E tudo que temos é tão pouco. Deus não pede para doarmos aquilo que não temos. Ele quer que doemos de acordo com a sinceridade do nosso coração. Você pode trazer muito em valor, em moedas, mas o seu coração talvez não esteja querendo aquilo. E você pode trazer pouco em moedas, mas é tudo que você pode oferecer de coração. Esse é o momento de nós refletirmos: será que eu de fato sou generoso? Eu fiquei pensando, eu acho que eu não sou tão generosa assim. Mas a partir do momento que eu resolvo me entregar a Deus de corpo e alma, nada mais vai importar do que pensar no bem do próximo. Ao doarmos hoje as nossas ofertas, entregarmos as nossas ofertas e trazermos os nossos dízimos, nós estaremos ajudando o próximo. Porque essa igreja precisa das nossas ofertas para mantermos toda essa estrutura, esses sons, músicos, tudo para louvarmos e engrandecermos o nome de Deus. E como gratidão por tudo que Ele já fez e faz por nós. Quando eu penso que Jesus se entregou na cruz por mim, por você, o que podemos dar em gratidão a Ele? Nós vemos aí o QR Code. Quem puder, seja generoso. Através desse QR Code a gente pode doar nos nossos dízimos e ofertas. E não somente para mostrarmos alguma coisa ou cumprirmos um dever, como diz no direito civil, que a oferta e os dízimos trata-se de uma obrigação natural do fiel. Não por obrigação, mas por alegria, pelo prazer, pela gratidão. Obrigada é uma palavra muito pequena para agradecer a Deus tudo que Ele fez, o sacrifício de entregar o seu único filho por nós. Sejamos liberais. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes.
precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quantos aqui acreditam que tem um pastor que cuida de você? Nós temos um pastor aqui que cuida da gente, mas eu estou falando do outro, do pastor que é pastor dele também. Essa canção é uma canção mais animada. Eu queria pedir para você ficar em pé de novo e com um sorriso no rosto declarar que esse pastor é o pastor que cuida de você, que te leva aos lugares onde você precisa ir. É o pastor que guerreia as batalhas da sua vida junto com você e te guia pelo caminho correto. Você consegue estralar o dedo no ritmo assim, ó? Vamos lá. Contigo eu andei em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado
que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando,
chamar, Ele vai chamar o Rei. Aleluia, Ele vem. Aleluia, Ele vem me buscar. A glória, a força e o poder ao Rei, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Você pode cantar a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor. Senhor Deus, toda honra, toda glória seja dada ao Teu nome. Nós viemos aqui, nesse lugar, mais uma vez. Não para pedir nada, não porque precisamos de nada, mas única e exclusivamente para honrar e adorar o Teu nome. Adorar-Te nos basta, a Tua presença nos é suficiente. E é isso que viemos buscar aqui. Nós não viemos aqui para aprender a Teu respeito. Nós viemos aqui para encontrar-Te, para nos encontrarmos contigo. Revele-se a nós através da sua palavra nessa tarde. Que o Teu Espírito traduza tudo aquilo que vai ser dito aqui. É o que eu te peço por Jesus, amém. Boa tarde, que bom que você está aqui com a gente. A gente está no meio da nossa série Teofanias Urbanas. E eu quero convidar você a refletir na palavra de Deus em mais uma delas. Mais uma dessas narrativas bíblicas em que Deus escolhe se manifestar. Que bom que você está aqui com a gente. Eu quero já convidar você a abrir tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3. Você conhece essa história desde pequenininho? Deivinho, que bom ter você aqui, cara. Itália, acabou? Está de volta? Para o seminário também? Estágios na Central, estão abertas propostas? Que bom que você está aqui com a gente. Prazer revê-lo. 1 Samuel capítulo 3, você conhece essa história, o convite de Jesus a esse profeta Mirim. Não é esse profeta Mirim, é outro profeta Mirim, esse aqui da Bíblia. 1 Samuel capítulo 3. Antes de nós lermos os versos de 1 em diante, eu quero te lembrar uma história recente. Na realidade não tão recente, mas que recentemente ela ficou muito no nosso imaginário, agora no mês de setembro. A história do Carlo Acutis. Quem não conhece o Carlo Acutis morreu em 12 de outubro de 2006.
quando ele tinha 15 anos, e ele faleceu de leucemia. Acontece que o Carlo Acutis era um menino fiel católico, muito fiel, muito consagrado. E durante a sua vida, ao longo dos seus 15 anos de vida, ele criou espaços de comunicação na internet para falar sobre a sua fé, sobre santidade, sobre milagres. Ele catalogou milagres e ele colocava e ele abria conversas com pessoas na internet que estavam sofrendo algum tipo de opressão e que precisavam de uma palavra de consolo, de conforto, que precisavam se conectar com Deus. E ele dedicou a sua vida, mesmo depois que descobriu a leucemia, mesmo depois de saber que a sua vida seria breve, ainda assim ele se dedicou ao serviço do outro, a levar a sua fé para o outro. Bom, passados algum tempo depois da sua morte, a Igreja Católica, como tradicionalmente faz, começou a receber pedidos e manifestações de pessoas que tiveram contato com o Carlo Acutis e que foram impressionados pela sua consagração, pela sua dedicação ao serviço. E alguns, inclusive, sugeriam que ele pudesse ter realizado algum tipo de milagre ou coisa do tipo. Depois de uma longa investigação a respeito da vida do Carlo Acutis, neste ano, no mês de setembro, o Carlo Acutis foi canonizado um santo católico. E aí você deve estar achando estranho eu estar começando minha fala falando sobre um santo católico. Esse é considerado o primeiro santo millennial, o primeiro santo da geração Y. E apesar de a minha visão teológica e bíblica não concordar com a canonização ou como aquilo que o catolicismo entende por canonizar pessoas, eu ainda acredito que Deus pode santificar pessoas. Apesar de eu não crer na canonização como os católicos creem, eu creio na santidade, eu creio que é possível uma geração de santos, e eu creio ainda mais que essa geração dos millennials, dos Ys, dos Zs, essa geração que tanta gente chama de Nutella, eu acredito muito mais na geração Nutella do que na geração raiz. Com todo respeito a quem é da geração raiz, mas eu acredito muito mais na geração Nutella, porque eu entendo que essa geração conseguiu compreender melhor o Evangelho de Cristo Jesus. É uma geração que compreendeu melhor a tolerância, o respeito. É uma geração que compreendeu melhor formas de dialogar, não de debater, não de querer prevalecer e vencer com as suas ideias, mas de dialogar com o diferente, com o contraditório. Essa geração se debruçou nos Evangelhos de Cristo Jesus e quis ser como Ele. Eu não sei se você ainda acredita na santidade, mas eu ainda acredito que é possível uma vida de santidade. E quando a gente vê a história do Carlo Acutis, a gente vê que ele era um menino que buscava santidade. Olha, para ser canonizado um santo católico, a vida da pessoa ela é revirada. Ele trabalhava diretamente com a internet, ele trabalhava diretamente com as tecnologias, ele trabalhava diretamente com o seu celular e com o seu computador. E agora, antes de ele ser canonizado, foi feito pelo Vaticano uma investigação em todos os equipamentos que esse menino usou ao longo dos seus 15 anos de idade. Eles usaram o método forense de investigação dos equipamentos. Se houvesse qualquer coisa registrado no uso dos seus equipamentos, que pudesse comprometer a sua santidade, ele não seria canonizado. E então investigaram o seu iPhone, o seu celular, investigaram o seu computador, investigaram os acessos feitos, qualquer acesso que não tivesse como explicar porque ele entrou naquele site ou porque ele acessou aquilo, estaria tudo bem, ele teria sido um bom menino, mas ele não seria canonizado. E então depois de investigarem tudo, nada descobriram que pudesse comprometer a integridade daquele menino de 15 anos de idade. Eu acredito numa geração de santos. Eu acredito em iPhones santificados para Cristo Jesus. Eu acredito em MacBooks santificados para Cristo Jesus. Talvez eu esteja falando para uma comunidade que já não se preocupa mais com a santidade.
Talvez eu esteja falando com pessoas que já não acreditam mais que o Deus que nos quer salvar também quer nos santificar. E talvez já não creia mais na santidade, porque vive numa sociedade que desconsidera Deus. E não só numa sociedade que desconsidera Deus, mas vive dentro de uma estrutura religiosa que tantas vezes está preocupada muito mais com questões ideológicas do que com a santificação do seu corpo, que somos nós. Carlo Acutis é uma provocação para a minha geração. Insisto, não creio no método de canonização de santos do catolicismo, mas eu ainda creio que Deus pode salvar pessoas, que Deus pode santificar uma geração. Deus, o mesmo Deus que fez isso na vida de um menino da geração Y, o primeiro santo millennial, o santo de calça jeans, que é como chamam ele também fez isso na vida de um outro menino. E é desse menino que eu quero falar nessa tarde. Assim como com Carlo Acutis, assim também foi com Samuel. E é por isso que o testemunho do Carlo Acutis incomoda tanto, porque ele provou para nós que ainda é possível ser santo até dentro da igreja. Ainda é possível ser santo até dentro da igreja. O menino Samuel crescia numa sociedade sem Deus, mas ele crescia também dentro de uma igreja decadente, uma instituição religiosa decadente nos seus dias. Samuel se propôs a ser um jovem santo, formado num templo que já não escutava mais a voz de Deus. Samuel era uma voz nova, nascendo num ambiente velho. Uma voz nova, nascendo num ambiente velho da religião. No ambiente velho da religião, ainda é possível que Deus queira falar. Ele só precisa da disposição daqueles que querem ouvir. Faz quanto tempo que você não ouve a voz de Deus? Eu estou falando de ouvir a voz de Deus. Você entende o que eu quero dizer? Eu estou falando de ouvir. Eu não estou falando de saber que Ele fala. Eu não estou falando de saber o que Ele fala. Eu estou falando de ouvir a voz de Deus. Perceber a sua presença onde você está. Entrar no teu quarto, fechar a porta, orar, até que Ele fale e você escute. Será que nós não cremos mais que Ele pode nos santificar? Será que santidade não é algo que nós desejamos mais? Será que você vive sua vida como se Deus não existisse? Será que a sua vida de fato não está interessada e preocupada em santificar-se? 1 Samuel 3, de 1 em diante, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Note, ele não servia Eli, que era o sacerdote. Ele servia quem? Ele servia a Deus, o Senhor, perante Eli. O jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Samuel nasceu num tempo em que Deus não falava mais. Mas Deus não falava não é porque Ele não queria falar. Deus não falava porque não havia quem desejasse escutá-lo. Deus não falava porque não havia quem desejasse escutá-lo. Deixa eu te dizer mais uma coisa nessa tarde. Você vai continuar vivendo a sua vida religiosa sem desejar que Ele fale com você até quando? É muito fácil ser um bom religioso, meu irmão. É muito fácil. É só pegar a lista de certo e errado, viver ela, frequentar os cultos, colocar a roupa certa, não ouvir as músicas erradas. É isso. E você pode passar uma vida inteira sendo bom religioso e nunca ouvir a voz de Deus. Porque não é sobre ser bom religioso que eu estou falando. Eu estou falando de uma vida íntegra, que busca a presença e a santificação na presença de Deus. Eu estou falando de algo que talvez você não esperava ouvir. Eu estou falando de algo que talvez você nem buscava mais. Eu estou falando de algo que talvez você achava que nem precisava mais. Há aqueles dias a voz do Senhor não era ouvida
As suas visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se. A gente vai ver que na narrativa de Samuel, o sacerdote Eli, ele não enxerga bem. Ele não enxerga bem. Ele não consegue enxergar bem a sua casa. Ele não enxerga bem os seus filhos. Ele ouve bem, mas ele não enxerga bem. Mas ele escolhe, ele tem ouvido seletivo. Você vai ver que ele prefere ouvir os outros ao invés de ouvir a voz de Deus. Mas enxergar, ele não enxerga bem. Os seus olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. E tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. No texto hebraico não aparece a repetição Samuel, Samuel, é apenas Samuel. Samuel. Esse respondeu: eis-me aqui. E então ele correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna-te a deitar. Ele se foi e deitou. Ele ouviu uma voz, mas ele não reconheceu a voz, porque ele não foi ensinado a perceber a voz de Deus. Ele foi ensinado a ser um mini sacerdote. A sua mãe fazia para ele roupinhas de sacerdote, para você ver a negligência que o estabelecimento religioso estava naqueles dias. Porque um menino não podia usar a estola antes dos 20 anos, e se não fosse um primogênito, no caso ele era, ou se não fosse da linha dos levitas, ele era efraimita. Não há uma discussão se ele era um levita ou não. Enfim, ele não podia estar nesse contexto, mas estava bagunçada a coisa. Qualquer um podia fazer o que quisesse na casa de Deus. Não tinha mais regra, não tinha mais nada. Era assim, vamos. Ele não sabia discernir a voz de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, a gente está tentando viver algo aqui. Nosso grande sonho é fazer você voltar a ouvir a voz de Deus. É você voltar a perceber a presença dEle que é real. É fazer você voltar a levar a sério a tua vida espiritual. Não a tua vida religiosa, a tua vida espiritual. A tua busca diária pela presença dEle, de não largar até que Ele se manifeste. Até que Ele revele a vontade dEle para a tua vida, e que você conforme a sua vontade à vontade dEle. É isso que eu estou falando. Isso não está dispensado. O bíblico não nos desautorizou. O texto bíblico não nos desobrigou a isso. O texto bíblico ainda nos insiste que sem a santificação ninguém verá a Deus. Isso não é, a gente não está brincando de ser crente aqui. A gente só quer deixar de falar daquilo que é do religioso, do cultural, daquilo que às vezes a gente se apega em termos de usos e costumes, e que confunde a mente das pessoas, fazendo que ele pense que estar de bem com Deus é adequar-se a usos e costumes de uma cultura religiosa. Não, esquece isso, não é sobre isso. Mas isso não significa que estamos abrindo mão de convocar cada um de nós a buscar uma experiência real com Ele. Verso 6, tornou o Senhor a chamar, segunda vez, Samuel. Ele se levantou, agora de novo o texto em português só usa uma vez Samuel. Samuel, esse se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, vai dormir. O Eli também não sabia o que era isso. O Eli não ouvia mais a voz de Deus faz tempo. Ele nunca podia deduzir que dentro da igreja Deus podia falar. A última coisa que o Eli pensou é que era Deus falando. Não, eu estou na igreja, daqui Deus não fala aqui. Aqui é meus filhos que ficam fazendo as coisas erradas aqui é Deus. Não era apenas a sociedade que estava corrompida. O estabelecimento religioso também estava corrompido. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Esse verso 7 é uma explicação importante. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor a ele. O Samuel, que era um menino bom, o Samuel que tinha tido uma família boa, nós vamos falar da família dele, o Samuel que tinha sido separado para servir ao Senhor, naquele contexto daquela época ainda não tinha sido ensinado pelo estabelecimento religioso, pela igreja, pelo próprio sacerdote com quem ele estava sendo por quem ele estava sendo discipulado. Ele
Não tinha sido ensinado a ouvir a voz de Deus. Ele nem sabia que Deus falava de verdade com as pessoas. Quantos anos você é adventista? E talvez você esteja até se surpreendendo com a minha fala, dizendo que Deus fala de verdade com as pessoas. Porque talvez você nunca foi ensinado a acreditar que Deus fala de verdade com as pessoas. Ou talvez você nunca ouviu a voz dele. Verso 8. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Terceira vez que ele vai para o Eli, ele falou: eu não te chamei. Mas aí o Eli pensou assim: será? Será? Não, não é. Não. Será? Mas ele não fala nem comigo, vai falar com esse menino? Não. Está muito estranho esse negócio aqui. Quando Deus quer falar, Ele fala através dos ritos. A gente tem os ritos, a gente está cumprindo os ritos. Não, os ritos, que é a manifestação de Deus. Ele falar, está muito estranho isso aí. Mas ele percebeu. E ele teve uma sensibilidade. Deixa eu te falar uma coisa. O estabelecimento religioso estava corrompido. Mas ainda é lá dentro que Deus escolheu falar com o menino Samuel. Ainda foi lá dentro que ele escolheu falar com o menino Samuel. Não foi fora, foi lá dentro. Aí o Eli diz assim, verso 8 ainda, né? Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Eli estava corrompido. Seus filhos e o próprio Eli eram líderes religiosos corrompidos. Mas ainda foi o Eli que Deus usou para explicar para o Samuel que Deus ainda fala com as pessoas. Ainda foi dentro da igreja. E ainda foi aquele líder que todo mundo sabia que era corrupto, que Deus usou para explicar para o Samuel que Deus fala com as pessoas. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar de novo dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eli lembrou qual que era o vocabulário certo. Como é que você interage com Deus? Quando ele te chamar de novo, Samuel. E aqui foi o momento ápice do discipular de Eli. Eli discipulou Samuel. E aqui foi o maior ensinamento que ele deu. O Eli que não ouvia mais o Senhor, que não via e não ouvia mais o Senhor, foi aquele que ensinou Samuel, treinou o ouvido de Samuel para ouvir o Senhor. Quando ele falar de novo, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor, e ali esteve o Senhor. Estava com dificuldade de falar com a igreja dele. Falou 3 vezes, ninguém nem percebeu que era ele que estava lá. Ninguém percebeu. Fico pensando que às vezes o Espírito do Senhor passa pelas igrejas, nossa igreja assim, ó. Ele fala com a gente, e a gente fala: ih, está meio pentecostal esse negócio aí, hein? Podia ser menos? Está meio forçado, está meio... Não. Aí ele fala: não estão ouvindo minha voz? Eles não acreditam que eu falo mesmo? Aí ele fala: vou passar de novo. Aí passa de novo, pastor, segura lá, está meio, né? As pessoas estão achando que Deus fala. Na hora dos hinos estão até falando aleluia, amém. Não. Está meio estranho isso aí, pastor. E a última coisa que os crentes pensam é que pode ser Deus falando mesmo. É a última coisa que eles esperam, que Deus fala. Eles acham que é tudo, que é até o demônio. Mas Deus, ele não acha que é, não. Na igreja, não. Deus falando, não. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. E aí ele vai dar uma profecia para Samuel.
Mas para a gente entender isso aqui que estava acontecendo, a gente precisa entender uma coisa. Samuel vivia no tempo posterior aos Juízes. Na sua Bíblia, você tem o livro de Juízes e você tem o livro depois de Juízes. Lembra lá que você cantava a musiquinha dos livros da Bíblia? O que vem depois de Juízes? Uau, tem gente que tem cultura bíblica. Quem que vem depois de Juízes? Fala mais alto, gente, com vontade. Quem? As crianças, boa. Quem que vem depois de Juízes? Ruth. Mas depois de Ruth vem 1 Samuel. Na Bíblia hebraica, Juízes é seguido por 1 Samuel. Não tem Ruth antes de 1 Samuel. É Juízes e 1 Samuel. Porque a Bíblia hebraica está tentando contar a história de uma forma um pouco mais nesse campo cronológica. Terminou Juízes, começa 1 Samuel, que é o livro que vai narrar a história dos reis. Porque no livro de Juízes não havia rei em Israel. Olha como termina o livro de Juízes. Capítulo 21 de Juízes, verso 25. Capítulo 21 de Juízes, verso 25. Olha como que era a sociedade nos dias que Samuel nasceu. Verso 25, capítulo 21. Isso aqui é uma recorrente no livro de Juízes. A todo momento no livro de Juízes aparece essa fala, essa expressão. Olha só. Naqueles dias, o que tinha? Não havia rei em Israel. E o que acontecia? Cada um fazia o que achava que era certo. Não tinha rei, a sociedade estava assim, não tinha rei, não tem quem mande em mim, não tem Senhor, eu sou o Senhor da minha vida, e eu fui feito por Deus para viver aquilo que alegra o meu coração. Eu vivo de acordo com o meu coração, com a minha vontade. Busca ser feliz, segue o seu coração, faz o que o seu coração manda, e o importante é que você seja feliz. Não tem rei, não tem Senhor, não tem regra, é você e o seu coração. Faça o que der na telha e seja feliz. É isso que Deus quer de você, que você seja feliz. Pois é, não é assim. A sociedade dos dias de Samuel vivia desconsiderando Deus, vivia como se Deus não existisse. Mas não era só a sociedade que estava corrompida. Como eu falei, o estabelecimento religioso também estava corrompido. E é nesse lugar em que você não encontra amparo, nem na sociedade sem Deus, e nem na religiosidade vazia, é que Deus escolhe falar com um menino, com uma nova geração, com uma nova geração de meninos e meninas que querem buscar a presença, que querem buscar a santidade, que buscam ouvir a voz de Deus, que não querem ouvir o sacerdote e não querem ouvir as vozes de um mundo sem Deus. Eles querem ouvir o próprio Deus. E é nesse lugar que milagres acontecem, que avivamentos surgem, que mudanças, que transformações acontecem na realidade da sociedade e da igreja, quando uma geração se levanta querendo ouvir a voz de Deus. A história diz que uma mulher chamada Ana era temente ao Senhor. E essa mulher era casada com o Eucana. Só que o Eucana, como a sociedade estava completamente sem seguir a vontade de Deus, o Eucana tinha duas esposas. A Ana e a Penina. Só que o texto bíblico diz que a Penina podia ter filhos e a Ana era estéril. E o fato da Ana ser estéril entristecia profundamente a Ana, porque a esterilidade fazia de uma mulher alguém menor, porque a esterilidade significava que não haveria frutos no seu ventre e portanto não haveria sequer previdência social. Você não tem filho, você não tem quem trabalhe para você na tua velhice para bancar a tua vida, porque não havia um sistema de segurança de aposentadoria e segurança de previdenciária. Muito obrigado. Então, a Ana não ter filhos significava que ela ia ter que ser cuidada, talvez, pelos filhos da Penina. E agora imagina você viver na mesma casa. Só que diz o texto bíblico também que o Eucana, por saber que a Ana tinha essa questão, ele amava mais a Ana do que a Penina. Apesar da Penina lhe dar filhos, ele amava mais a Ana. E todos os anos, eles eram uma casa temente ao Senhor. Eles não sabiam muito bem como era a estrutura, mas eles temiam ao Senhor dos exércitos, que é onde aparece aqui no Cântico de Ana depois. E eles vão todos os anos para o templo em Siló. E quando eles chegam no templo, eles fazem as suas ofertas, e diz que naquele momento das festas no templo, eles tinham que comer em família, porque a celebração era na mesa. E quando eles sentavam na mesa,
o Eucana pegava e dava para Ana o dobro das porções da comida, porque ele amava mais a Ana. Mas a Ana, por estar entristecida, ela se recusava a comer, ela ficava em jejum. Um belo dia, eles subiram e a Ana, amargurada com aquela situação, porque diz que a Penina ficava provocando e irritando a Ana, e dizendo assim, você não tem filhos, eu tenho filhos, o Eucana ama mais a mim porque eu tenho filho, você não tem filhos, essas coisas, e outras mais que oprimiam aquela mulher. Ela resolveu então clamar ao Senhor. Diz que numa dessas idas a Siló para visitar o templo, ela chega no templo e ela começa a orar. Só que ela começa a orar de um jeito que ela clama com todo o seu coração. Ela se derrama ao Senhor. Ela entra num espaço do templo que talvez nem fosse acessível a ela, mas estava bagunçado, como eu falei, aquela questão do templo, e todo mundo podia fazer o que queria, e a Ana estava ali, de maneira que o Eli estava sentado numa cadeira, porque o Eli já era velho, e o Eli o texto bíblico diz que ele era bem pesado, ele tinha uma certa dificuldade de ter energia, e apesar de comer as gorduras que não devia comer, a gordura que era para dedicar ao Senhor, ele ia lá e comia, a gente vai ler o texto, mas ele sentava ali, e ele ficava olhando a Ana, e diz que a Ana começou a orar ao Senhor, e o seu coração estava tão quente, queimando pelo Senhor, clamando, Senhor, me ouve, me escuta, e diz que ela começou a balbuciar, e enquanto ela balbuciava, o Eli falou assim, mas rapaz, a coisa está feia mesmo, até essa mulher está bêbada uma hora dessa aqui na igreja, gente. Ele achou que a Ana estava embriagada, e aí ele vai falar com a Ana, e o mais incrível o Eli supôs o mais provável. Eli supôs que a Ana estivesse bêbada, e não que a Ana estivesse falando com o Senhor, porque a última coisa que uma pessoa faria na igreja era falar com o Senhor. Então em nenhum momento passou pela cabeça dele, falando, nossa, que mulher fervorosa, ela está falando com o Senhor. Não, ele olhou e falou, essa mulher está bêbada. E aí ele vai falar com a Ana, para repreender a Ana, falando, mulher, para de beber, olha só o texto, vem comigo aqui no texto, capítulo 1, verso 12, capítulo 1, verso 12, demorando-se ela no orar perante o Senhor, capítulo 1 de 1 Samuel, verso 12, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém, não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por quê? Por embriagada, essa mulher está bêbada, e lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não meu senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, eu não estou bêbada, eu só estou atribulada, você não faz ideia mesmo. Tem umas vezes na vida que dá vontade de falar isso, eu não estou bêbado, eu estou só atribulado, gente, me desculpa. Vitor, desculpa, hoje eu estava meio atribulado de manhã, cara, quando te mandei aquelas mensagens. Porém Ana respondeu, não senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Curioso que quando as pessoas derramam a sua alma de maneira sincera ao Senhor, elas são confundidas com coisas estranhas. Não tenhas, agora o verso 16 ela dá uma cutucada, olha só. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Em outras versões, filha do demônio. Ou filha, na Vulgata Latina foi traduzida por diabo. Não tenha a sua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, não tinha Rivotril, não tinha nada, ela estava ansiosa, e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Por que a Ana fala assim, não me tenha por filha de Belial? Porque o texto vai dizer no capítulo 2, verso 12, vem comigo aqui, ó. Capítulo 2, verso 12. Olha o que vai dizer dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. O Eli era capaz de ver o pecado dos outros, mas era incapaz de ver o pecado da sua casa. Quem eram os filhos de Belial? Seus filhos.
Os seus filhos eram filhos de Belial, os seus filhos eram embriagados, os seus filhos serviam no templo bêbados, os seus filhos traziam suas mulheres, suas amantes, suas namoradas, para ter relações sexuais dentro do templo. Eles profanavam o templo, eles não tinham qualquer vergonha de fazer o que fosse no templo. Quando as pessoas traziam as suas ofertas para entregar no altar, antes que a oferta fosse queimada como Deus havia mandado, porque a gordura precisava ser dedicada ao Senhor, e a melhor parte da carne, aquela mais gordurosa, a gordura era do Senhor e a carne era do sacerdote. Mas diz que os filhos de Eli iam lá no fogaréu e pegavam um garfo de 3 pontas, que é o que o texto diz, e fincavam na carne quando ela estava crua, e tiravam da oferenda e levavam para casa. E os ofertantes diziam assim: deixe pelo menos a gordura queimar para o Senhor. E eles: não, se você não deixar, a gente vai tomar a força. Os filhos de Eli, essa era a linhagem sacerdotal, essa era a conduta dos líderes do estabelecimento religioso nos dias de Samuel. Só que o Eli não enxergava os seus filhos, o Eli não enxergava a sua casa. O Eli olhou para Ana e ele acusou Ana do pecado que ele cometia. Geralmente é assim. Pessoas acusadoras tendem a enxergar no outro aquilo que são incapazes de enxergar em si mesmas, mas acabam acusando no outro aquilo que é o seu próprio pecado. O Eli chamou, e geralmente são os religiosos que são assim. O Eli chamou a Ana daquilo que os seus filhos eram, porque ele era incapaz de ver a sua casa, ele via a casa dos outros. Sabe, tem crente que adora confessar o pecado dos outros. O seu pecado ele não confessa. Eu já falei, né? Eles ligam para mim para confessar o pecado dos outros. Toda hora que toca o telefone, pastor, preciso te contar uma coisa. O pecado deles, nunca ninguém me liga para dizer: ó, tenho que te confessar que eu pequei. Não, mas confessar que os outros pecou, eles gostam de confessar. É o Eli. A Ana pede e clama ao Senhor, porque ela queria um filho. O problema não era a falta de culto, era a falta de escuta. Por isso 1 Samuel começa dizendo que a palavra do Senhor era rara naqueles dias. É nesse tempo que Ana, estéril, vai clamar por um milagre. Sabe, quando Deus promete filhos, e Ele fez isso a Sara, que era estéril, Ele fez isso a Rebeca, que era estéril, Ele fez isso a Lia, que era estéril, e Ele fez isso a Raquel, que era estéril. Porque é dito no texto bíblico que o Senhor abriu a madre de Lia e não a de Raquel, ou seja, as duas eram estéreis. As duas eram estéreis. E Deus abriu a de Lia e não a de Raquel. E depois foi abrir a de Raquel. Quando Deus chamou mulheres estéreis e prometeu a elas filhos, se Deus vira para você e promete filhos, não há nada mais humanamente biológico do que ter filhos. Se um menino e uma menina, um homem e uma mulher, tiverem relações sexuais, a gravidez é o resultado mais biológico e natural do ser humano, é a gravidez. Se Deus promete algo e essa promessa depende de ter filhos, logo é responsabilidade de quem cumprir essa promessa? Crescei e multiplicai-vos. É sua, porque é humano e biológico ter filhos. Acontece que quando Deus faz essa promessa a pessoas estéreis, o que Ele está dizendo é: eu vou cumprir na tua vida e nada é com você, é tudo comigo, porque o que eu estou pedindo de você, o que eu estou pedindo de você é precisamente aquilo que você não pode fazer, para que você entenda que quem vai fazer sou eu e não você. Por isso Ele promete filhos a mulheres estéreis, para dizer assim: no processo da tua salvação é tudo comigo, nem aquilo que lhe cabe eu cobro de você, sou eu que faço. Sou eu que faço. É por isso que Ele não promete filhos a mulheres férteis, Ele promete filhos a mulheres estéreis, para dizer assim: não foi você, fui eu, foi a minha graça, foi o meu poder. Naquele momento, a mulher pede: eu quero ter filhos. E por que ela pede? Porque ela sabe da tradição das matriarcas de Israel. E na tradição das matriarcas de Israel, Deus atendeu o pedido delas quando elas pediram para ter filhos. O texto bíblico vai dizer, mais adiante, depois de toda aquela confusão que aconteceu, que Deus, Ele ouviu e se lembrou de Ana. Verso 19. Do capítulo 1. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. E quando eles chegaram em casa depois de uma viagem para Siló, o que Eucana fez? Chamou a Ana e falou assim: vamos para a cama. E coabitou com a Ana, sua mulher. E o que aconteceu quando ele coabitou com a sua mulher?
o Senhor fez o quê? O Senhor se lembrou de Ana. Todas as vezes que na Bíblia aparece que o Senhor se lembrou, é porque o Senhor vai agir. Todas as vezes que a Bíblia fala que o Senhor se lembrou, ela fala em contextos em que o homem já acha, ou a mulher já acha que o Senhor se esqueceu. Acontece com José, e o Senhor se lembrou de José. O José estava largado lá no cárcere, tudo deu errado na vida do José. O José falou assim, Deus não lembra mais de mim. E de repente a Bíblia faz um plot twist, diz assim, e o Senhor se lembrou de José. Deixa eu te falar, o Senhor há de se lembrar daquele que está oprimido. E Deus se lembra do oprimido para livrá-lo da opressão. O texto bíblico de Êxodo vai dizer que o povo clamava no Egito, porque era oprimido. E diz que Deus se lembrou do povo e desceu. Deus agiu, Deus desceu em resposta à opressão, porque Deus não tolera a opressão. Aquela mulher estava sendo oprimida pela sociedade, pela mulher do seu marido, pela vida religiosa. Então Deus resolve agir, Deus se lembrou. Lembrar é agir. Por isso que quando a Bíblia diz que Deus se esquece, não é que Ele não tem memória, é que Ele não vai agir, Ele não vai se lembrar. Quando diz assim, e Deus esqueceu do seu pecado, porque quando Ele perdoa, Ele esquece. Não significa que Ele não tem memória do que você fez. Significa que Ele não vai se lembrar do seu pecado. E não se lembrar do seu pecado na cultura semita significa não agir em relação a. Ele não vai levar em conta, Ele não vai agir em relação a. Ele não vai se lembrar, porque lembrar é agir em relação a. Quando diz o texto que Ele se lembrou de Ana, é porque Ele iria agir em relação a. E Ele age, e Ele abre o ventre de Ana. E Ana então engravida. Ela havia prometido que se ela ficasse grávida, ela ofereceria ao Senhor o seu filho. Então, no capítulo 2, a gente tem um cântico de Ana. Chegando em casa, você pode ler esse cântico de Ana, que é lindo. Mas quando chega no verso 11, Samuel nasce. E então, seus pais resolvem levá-lo ao templo para morar com quem? Com a melhor pessoa que eles podiam escolher para ele ser tutor, o Eli. O Eli que tinha seus filhos perfeitos, vai cuidar do meu agora, o Eli. Tinha ninguém melhor para eles escolherem. Eles levam para Eli e falam assim, Eli, eu estou entregando meu filho ao Senhor, e você vai discipular meu filho. Aí o contraste é feito. Porque de repente entra na igreja um menino que não está a fim de ter prestígio institucional. Entra na igreja um menino que está a fim de santificar a sua vida ao Senhor. E quando essa pessoa entra na igreja, as coisas começam a mudar. Fica até incômodo. Porque o menino Samuel começa a ser um incômodo para os filhos do Eli. Porque começa a haver um contraste entre a conduta do Samuel e a conduta de Ofni e Finéias. Olha o verso 12. Do capítulo 2 agora. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim ele fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura e depois tomará quanto quiseres, então ele lhe dizia, não, porém hás de mandar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Agora o texto que narrou quem era o Ofni e Finéias, narra o Samuel, verso 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando o seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava Eucana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos dessa mulher. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos dessa mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Apesar do Eli ser um sacerdote corrompido, você vai se lembrar que quando a Ana está parecendo bêbada e ele repreende ela e ela explica, é ele que
profetiza na vida da Ana, ele intercede na vida da Ana e diz assim, que o Senhor conceda a você o que você está pedindo, e Deus atende a intercessão do Eli. E agora, quando o menino já está lá no santuário, no templo, quando o Eucana e a Ana voltam para ver o menino, o Eli se compadece da Ana e fala, poxa vida, o único menino que ela teve, ela deixou aqui, que o Senhor abençoe você com mais filhos. E o que Deus faz? Deus ouve a oração do sacerdote corrupto. E abençoa a Ana com 3 meninos e 2 meninas, mais 5 filhos, em lugar daquele que ela deu ao próprio Senhor. Mas aí volta para o texto volta para Ofni e Finéias. Olha o que diz o verso 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Eles pegavam as mulheres que serviam na igreja. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Aí o Eli pergunta para os filhos, por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo de Deus. E aqui está o ponto do religioso. Sabe qual que é o ponto do religioso? Ele está mais preocupado com a aparência do que com a conduta. O que incomodava Eli não era que os seus filhos tinham relações com as mulheres que serviam na congregação. O que incomodava Eli é que o povo estava sabendo e estava falando isso da sua casa. Eli conseguia ouvir muito bem o que o povo falava a seu respeito, mas ele não conseguia ouvir a voz do Senhor. Eli conseguia ouvir o que o povo falava dos seus filhos, mas ele era incapaz de corrigir seus filhos. Ele não era um pai presente, ele não era alguém que tinha autoridade sobre seus filhos, ele não corrigia a própria casa, ele ouvia o que o povo falava e ele não sabia que os filhos faziam isso, ele sabia por tabela, porque alguém veio dizer, sabe, estão falando aí que o seu filho está fazendo isso. Não, meu filho não. E aí ele chega em casa e ao invés de corrigir o filho, eles falam assim, gente, toma mais cuidado, estão vendo aí. Usa a salinha lá de trás, pelo menos, vai fazer na frente do povo, eles já estão vendo que vocês estão fazendo isso. O Eli não estava preocupado com consagrar seus filhos, o Eli estava preocupado em ter boa fama. Assim são os religiosos. Eles gostam da aparência, eles se preocupam com a aparência. Contanto que ninguém saiba o que os meus filhos estão fazendo, eles podem fazer o que quiser. Tanto que ninguém fale dos meus filhos, eles podem fazer o que quiser. Mas quando vierem falar dos meus filhos, ao invés de corrigir meus filhos, eu vou dizer assim, pega leve, porque já estão falando e eu não quero que ninguém fique falando da minha casa. Porque eu sou religioso, eu sou o líder do estabelecimento religioso. Eu tenho uma figura a prezar, a zelar. Eu tenho uma imagem a zelar, eu tenho uma reputação a zelar. Porque eu estou preocupado com a reputação, não com a conduta. Esse era o Eli. Essa é a hora que eu diria, graças a Deus isso não existe mais hoje em dia. Mas eu estou evitando falar isso, para não ser mal entendido por quem assiste. E convidado a explicar o que eu quis dizer com isso. Sabe, Samuel não servia a Eli, ele servia ao Senhor. Essa distinção é decisiva. Há quem sirva ao sistema e há quem sirva a Deus dentro do sistema. Nos estabelecimentos religiosos é cheio de gente que serve ao sistema. Mas dentro dos estabelecimentos religiosos ainda há gente que sirva ao Senhor dentro do sistema. Não joga água suja com o bebê dentro. Não jogue água suja com o bebê dentro. Foi dentro do sistema que Samuel foi chamado. Foi dentro do sistema que ele ouviu a voz de Deus. Foi dentro do sistema que ele exerceu o seu ministério profético. Não foi fora. Foi dentro da casa do corrupto Eli que ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Porque o ponto não são os sistemas e as estruturas. O ponto é o coração do homem. É ali que Deus trabalha. Deus não trabalha em sistemas, meu irmão. Deus não trabalha em estruturas. Deus não trabalha em instituições. Deus trabalha dentro de corações convertidos. É sobre isso. O Samuel mostrou que era possível ser santo dentro da igreja. O Samuel mostrou que era possível ser santo até dentro da igreja. Você entende qual é o convite que eu quero fazer para você nessa tarde?
que a gente seja uma geração de santos dentro da igreja. Uma geração de santos dentro da igreja. O Carlos Acutis nos envergonha. Um menino de 15 anos. Ele nos envergonha porque ele mostra que é possível uma geração de santos. O Samuel nos constrange, porque o Samuel nos demonstra que é possível uma geração de santos. Mesmo quando tudo parece perdido. Meu filho, nem tudo está perdido. Deus ainda fala. O que está faltando é gente disposto a ouvir a voz de Deus aqui dentro. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero sentir a sua presença. Eu quero ver a manifestação dele nesse lugar. Mas a gente precisa sintonizar o nosso ouvido. A gente está vivendo essa vida como o tempo dos juízes, sabe? Cada um vivendo ao seu próprio gosto, cada um seguindo o seu próprio coração, achando que é assim, vivendo como se Deus não existisse. A gente vive uma vida dessintonizada de Jesus. A gente não se conecta com Ele de manhã. A gente se conecta com tudo, menos com Ele. E como é que a gente vai ouvir a voz dEle se a gente acordou e se conectou com outra coisa? A gente vai ouvir a voz da outra coisa. Com quem você está se conectando de manhã? Onde entra a sua sintonia? Você quer ouvir a voz de quem no seu dia? Você precisa se sintonizar. É uma questão de sintonia. O Samuel estava na sintonia certa, por isso que pegou. Ele, ouvi minha voz. Ele foi no Eli, porque ele ainda não sabia que era possível Deus falar. Porque a geração dele não foi ensinada a ouvir a voz de Deus. Então ele vai no Eli, ele fala, não fui eu. Aí ele volta e fala, não, está errado isso aqui, está desintonizado. Aí ele de novo vai lá no Eli, não fui eu. Aí ele volta, aí de novo ele vai no Eli, ele falou, peraí, você está na sintonia certa. Faz muitos anos que eu não encontro ninguém que estava na sintonia certa. Porque Deus, meu irmão, está falando o tempo todo Ele está falando, mas a gente não está entrando na sintonia, você entende? De repente pegou o sinal. Já pensou quando pegar o sinal de novo na nossa igreja, em nome de Jesus? Já pensou quando pegar de novo o sinal aqui? A gente está tentando se sintonizar, porque a gente quer pegar o sinal, a gente quer ouvir de novo, a gente quer ver. A gente não quer seguir um monte de... Não, a gente quer ver. Antes eu te conhecia de ouvir falar, disse Jó, mas hoje os meus olhos que viram. Muda tudo. É outra coisa, a gente está falando de... É outro game, é outro jogo, é outro campeonato que o Jó jogou. O Jó jogava um campeonato, ele passou a jogar outro. Os crentes por aí jogam um campeonato. Quem ouve e vê, joga outro. É desse outro que eu estou falando. É possível trabalhar nos negócios do Senhor e não conhecer o Senhor. É possível ser um excelente religioso e não conhecer o Senhor. Essa era a cegueira de Eli e seus filhos. Eis o retrato de uma religião em ruínas, preocupada com a reputação e indiferente à santidade. Uma religião em ruínas é aquela que está preocupada com a aparência, mas indiferente com a santificação. Eu quero viver numa igreja que não está preocupada com a aparência, mas está preocupada com a santificação. Não estou preocupado com a aparência, porque aparências enganam. Há um ditado mais velho da humanidade: as aparências enganam. Eu não estou preocupado se a mulher de César é honesta e não aparenta honestidade, contanto que ela seja honesta, é isso que interessa, porque não há nada mais opressor do que essa frase de que não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que aparentar honestidade. Não, o que me interessa é que nós sejamos honestos, mesmo que não aparente honestidade, sejamos honestos, porque não há como ser honesto e não manifestar a honestidade. O menino Samuel está dormindo dentro do templo e Deus o chama 3 vezes, mas Samuel pensa que é Eli. E o surdo que não ouvia mais a voz de Deus é quem ensina o menino a escutar. O templo está decadente.
mas o templo ainda recebe a voz de Deus. O sacerdote está velho, mas o sacerdote ainda sabe dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Às vezes a própria estrutura adoecida ainda guarda o vocabulário que vai permitir o jovem ouvir e responder a Deus. Ainda é aqui que nós queremos viver isso. Mesmo quando a instituição está cansada, Deus ainda usa sua linguagem para despertar os nossos ouvidos. Ainda é aqui dentro que os nossos ouvidos são abertos. Não despreze a igreja porque alguns perderam a escuta. Foi ali e não fora dali que Samuel aprendeu a reconhecer a voz de Deus. Curiosamente, quando Deus volta a falar, Ele volta a falar porque Ele encontrou alguém disposto a ouvir. E quando Deus finalmente fala com Samuel, verso 11 do capítulo 3, quando Deus finalmente fala com Samuel, a sua fala é sobre juízo. Verso 11 do capítulo 3: vou fazer em Israel uma coisa que fará tinir ambos os ouvidos de quem o ouvir. Sabe o que é mais curioso nessa história? O mundo está perdido, corrompido, a sociedade está desorientada, o mundo está perdido, mas a igreja também está nesses dias. E quando Deus resolve falar, quem é que Ele condena? A condenação e o juízo dele está sobre quem? A primeira fala dele é sobre quem? Não é sobre a sociedade desorientada e o mundo perdido. Não é ali que estão os olhos do Senhor condenatórios. A condenação de Deus e o juízo dele está sobre a casa de Eli. As denúncias do profeta são duras, porque elas são para dentro e não para fora. Se a voz que você diz ouvir nunca confronta o sistema que te beneficia, talvez esta não seja a voz de Deus. Vou insistir e repetir: se a voz que você diz ouvir nunca confronta o sistema que te beneficia, talvez essa não seja a voz de Deus. O primeiro profeta depois do silêncio é levantado não para criticar o mundo, mas para condenar a igreja. A profecia que ele recebe é contra Eli, que diz assim: vão matar seus filhos e a casa de Eli. E então ele pede assim na sequência do verso 12 em diante: me fala o que Deus falou. E o Samuel fica constrangido: como é que eu vou falar isso para ele? E ele fala assim: não me negue nada, senão Deus vai ter com você. E o Samuel então fala assim: eu vou te contar tudo. O que Deus falou é que você e seus filhos se desviaram do caminho, e Ele vai encerrar a sua linhagem sacerdotal, e ninguém mais da sua casa vai ser sacerdote. Foi isso que Deus mandou falar. E sabe o que o Eli responde? O Eli baixa a cabeça e diz assim: Ele é o Senhor, que Ele faça como Ele bem entender. Ele ainda ali no último minuto teme ao Senhor e reconhece: Ele é o Senhor. De fato, eu fracassei, eu falhei. Ele é o Senhor, Ele está certo no seu juízo. E sabe o que a Bíblia diz? Que Samuel foi um profeta que nunca deixou a palavra de Deus cair em terra. Samuel foi um profeta corajoso. Ele nunca deixou uma palavra de Deus cair em terra. Ou seja, ele nunca se furtou a falar o que Deus lhe revelou, mesmo que doesse a quem doesse. O jovem fala com respeito. Ele teme o sacerdote Eli. O sacerdote Eli está corrompido, mas o Samuel não tripudia em cima da corrupção do Eli. O Samuel recebe a orientação de Deus: olha, o Eli vai cair, e ele não festeja, ele respeita o velho sacerdote. Ele, como um jovem menino, fala com respeito, quase que com tristeza no coração: Deus falou que você vai cair. E o velho ouve o jovem com humildade. E é assim que a fé atravessa as gerações, sem precisar de ser destruída. A gente sonha em ser uma casa em que os mais novos falem com respeito e os mais velhos ouçam com humildade, em que os mais novos pensem em igreja com respeito e os mais velhos acolham a igreja com humildade. E assim a gente pode ser um lugar para todas as gerações, você entende? Os filhos de Eli, meu irmão, os filhos de Eli não são o futuro da igreja. É isso que Jesus e que Deus veio falar através de Samuel. E graças a Deus por isso. Talvez você esteja decepcionado com a igreja.
Talvez você esteja em fuga dos bancos da igreja. Talvez você já tentou várias vezes acreditar na igreja e se decepcionou, se frustrou, se desviou, foi embora, falou: não, esse lugar não presta. Deixa eu dizer, você está olhando para os filhos de Eli, mas o que Deus revelou para Samuel foi: o futuro da igreja não são os filhos de Eli. Os filhos de Eli não são o futuro da igreja, eles não são a igreja. Mas é na igreja que Deus chama Samuéis, é na igreja que Deus chama Carlos Acutis, é na igreja que Deus levanta uma geração para ser santa. E é essa geração que é o futuro da igreja, não é Ofni e Finéias, são Samuéis. Samuel também não nasceu fora da igreja, ele foi gerado por uma mulher de fé e formado dentro do templo. O futuro da fé nasce de dentro, mas não vive como se vive lá dentro. Ainda é possível ser santo até na igreja. Deus ainda está falando. A gente só precisa sintonizar a nossa vida. Quando Ele fala, Ele sempre recomeça pela voz de um mais jovem que ouve. Isso que é lindo. Lembra da história do Josias que virou rei com 8 anos de idade? Foi através de um menino de 8. Quando ninguém mais ouvia a voz de Deus, quem que Deus chamou? O mais jovem para ouvir. E ele levanta uma nova geração. E a sua missão nunca se perdeu. Por quê? Porque todas as vezes que uma geração se corrompe e não ouve mais a voz de Deus, o que Deus faz? Um jovem. Ele levanta um jovem que ouve a voz de Deus. Ele fez isso com Josias, ele fez isso com Samuel, ele fez isso com Carlos Acutis. Por que Ele não pode fazer isso com a nossa geração? Basta a gente querer ouvir a voz e entrar na sintonia certa. Hoje Deus ainda vasculha celulares, corações e intenções. Ele procura jovens que, se forem investigados, ainda terão pureza e fome. Uma geração que ainda quer ser santa. Uma geração vasculhada e aprovada porque prefere ouvir a voz de Deus ao reproduzir a voz da estrutura. Se Deus encontrou Carlos Acutis em 2006, se Ele encontrou Samuel em Siló, eu acredito que Ele ainda pode encontrar você aqui na igreja. Ele ainda pode me encontrar aqui, porque ainda é possível ser santo dentro da igreja. O meu pedido nessa tarde é que Ele sonde o meu coração, é que Ele vasculhe a minha vida, e que Ele encontre um clamor e um profundo desejo por santidade, e que então Ele me santifique, porque o mesmo Deus que nos justificou é aquele que vai nos santificar. Não somos nós que nos santificamos, é Ele que nos santifica. Mas Ele precisa encontrar esse desejo no meu e no teu coração. Sonda-nos, Senhor, e encontre no nosso coração o mais profundo desejo de sermos santos. Podemos cantar em pé essa música? Usa-me
Deus, nós estamos aqui porque queremos voltar a ouvir a Tua voz. Às vezes a estrutura religiosa é sequestrada por Ofni e Finéias. E esse sequestro que faz da religião refém desses sistemas e dessas estruturas de Ofni e Finéias, tantas vezes nos fazem nos decepcionar com a religiosidade, com as estruturas. Mas, Senhor, lembra o nosso coração que é aqui que o Senhor ainda fala. Lembra o nosso coração que o futuro dessa igreja, das igrejas, da religião, o futuro da fé não é de Ofni e Finéias. São de meninos e meninas como Samuel, que desde cedo resolvem dedicar a sua vida em integridade, santidade, em sintonia com a Tua voz, e por isso eles ouvem. Senhor, talvez a gente esteja muito desintonizado, os barulhos dessa cidade, os barulhos dessa vida, os barulhos dos negócios, os barulhos da nossa casa, os barulhos da opressão, daqueles que nos oprimem, o barulho da dor, do sofrimento, o barulho das vezes que a violência nos atinge, os abusos dessa vida nos atingem, nos fazem esquecer que o Senhor ainda está ali, que o Senhor ainda está aqui. Que esses barulhos se silenciem e que dentro do nosso quarto, deitado na nossa cama, nós consigamos ouvir. Que aqui dentro dessa igreja a gente consiga ouvir. Não desiste da gente. Se o Senhor já passou por aqui, a gente não ouviu. Se Teu Espírito está tentando falar e a gente não está conseguindo ouvir, Senhor, transforma o nosso coração, sintoniza Ele na frequência do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos voltar a ver e voltar a ouvir, Senhor, que o nosso coração sinta e perceba a Tua presença, e que a gente não saia até que ela seja percebida, Senhor. Nós estamos pedindo isso e não é a primeira vez, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.